Beleza, iniciando gravação, testando aqui no estúdio do Tomcast Podcast, mais uma edição aqui com Saulo José, ele que é personal, e nós vamos bater um papo aqui legal, uma conversa amigável, e vamos conhecer um pouco da trajetória, da história daquilo que foi, o que é Saulo José, e vamos exibir também aqui, mostrar os seus troféus, suas conquistas, afinal, conquistas merecem ser comemoradas. Aqui com vocês, Tomcast Podcast, não se esqueçam de nos seguir, se inscrever no nosso canal, curtir aí, para que a gente possa transmitir mais conteúdo, mais conhecimento aí para vocês. Saulo, seja bem-vindo ao Tomcast Podcast. Boa noite, mais uma vez é um prazer estar aqui, ainda mais agora após a conquista aí do top 2 aí do Goiás. Então, assim, para nós atletas é um prazer ter alguém que nos chame, né, para esse tipo de nicho, para esse tipo de conteúdo, que é importante que a gente possa falar um pouco sobre esporte, falar um pouco sobre os bastidores e que as pessoas saibam, né, como funciona, né, até a vitória, os riscos e a trajetória. Tá, muito bom. Mas, primeiramente, Saulo, gostaríamos de saber, acredito que, como muitos que vão acompanhar esse podcast ou estão nos acompanhando nesse exato momento, gostaria de saber como você começou a ganhar gosto pelo fisiculturismo, onde você começa. Eu sou professor de educação física há 8 anos, né? O meu nicho veio do futebol, mas eu sempre gostei de musculação e aquela coisa, né? O jogador de futebol, ele precisa treinar a especificidade, ele precisa ir lá para academia. E aí, quando você vai para academia treinar a parte específica de futebol, ainda que envolva outras valências, digamos assim, como pliometria, força, potência, você acaba tendo que fazer musculação. E mesmo sendo um treino diferente, acabou sendo atrativo, porque a gente tá atrás da estética também, né? Então, aí, quando eu comecei a treinar, né, aí você conhece outros atletas, eu comecei a perguntar, e aí algumas pessoas me influenciaram, como o William, né, que eu citei aqui aquele dia, e alguns competidores de Formosa também, e aí eu resolvi me dispor, porque sempre me falavam que é o esporte mais difícil do mundo. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Já. Que tem que se viver 24 horas, né? Então, o que me moveu aí foi o desafio de ir lá, né, e experimentar. E como eu quero ser um treinador de elite, não é possível ser um coach sem unir 3 coisas, né? Que, na minha opinião, são extremamente importantes. E são elas aí: a vivência, né, o estudo e o palco. Para mim, treinar um atleta, eu preciso dessas 3 coisas. E eu tô vivenciando. Então eu sei que comecei tarde, pela minha idade, eu não vou ser um pró e vou pro Miss Olímpia, né? Não vamos ser hipócritas, não é minha intenção. Mas, quem sabe eu posso chegar nos melhores campeonatos, acompanhando vários atletas, né? Inclusive, o Alejandro Ruivo, que tá aqui na minha equipe aqui, tem o sonho de competir no natural, até no harmonizado. Então, assim, pode contar com o meu apoio aí, pra gente dar o melhor para que ele possa ir lá e realizar esse sonho também. Okay. Você disse que começou no futebol sem bom de bola? Sim, cara, assim, eu não me considero, né, um craque de bola, até porque a gente sabe que o futebol não depende só da habilidade, né? Mas, assim, canhoto, né? Jogo ali pela esquerda, joguei categoria de base, né? Em Minas lá, ainda por um curto período. E quando vim para Formosa aqui também, que voltei, né? Joguei todos os campeonatos amadores e tudo. Então, assim, eu tenho bem a minha função ali de lateral, tenho uma certa habilidade. E fugiu do futebol por quê? Eu ainda diz que a gente não pode ser, não existe ex, né? Não vou nem usar o termo pejorativo. Então, assim, eu continuo sendo um jogador de futebol, só que hoje eu tô no fisiculturismo. Então, assim, eu adoro projetos sociais, vim de lá, foi o projeto social que me moldou, e adoro futebol, só não dá para comparar os dois, não dá para conciliar, com perdão. Então, até porque as lesões, então são esportes diferentes. Então, com certeza, né, após essa fase do fisiculturismo, quando eu não estiver competindo, provavelmente estarei jogando futebol. Jogando futebol. Poderia nos falar um pouco da tua primeira competição, primeira vez? Sim.
Então eu quero mostrar aqui essa medalha. Aconteceram tantas coisas. Essa medalha aqui é a medalha de estreante de 2024. Eu já tinha me preparado 1 ano e meio para competir, né? É da Federação IFBB, e aí eram 9 participantes. E aí eu fui para competir na categoria bodybuilder, né? Tinha um coach também, um treinador, o treinador Luiz Felipe, excelente treinador de Formosa. E aí ele que me ajudou nesse processo aí, me treinou 1 ano, né? Que agradecer inclusive aí o Celim Júnior também, que é um amigo dele, entusiasta da musculação, treina lá na academia. Então eles fizeram a minha primeira preparação. E aí quando chegou lá, a gente fica até nervoso, né? De lembrar, porque a gente, o meu coach foi para competir na categoria bodybuilder e a minha sunga não estava adequada. E aí, porque a sunga de bodybuilder é uma sunga mais cavada, né? E a sunga de classic, ela tem que tampar um pouco o glúteo. E a minha sunga, ela tampava até demais. E aí, quando eu mostrei pro coach, mesmo avisando ele 1 mês, sabe, mostrando e tudo, e eu não tô ocupando o coach, né? Mas assim, aí eu não tinha experiência, né? E aí ele falou, não, então, não vai. Eu falei, não, cara, eu vim aqui, eu vou subir com a sunga que eu estiver e vou subir. E foi o que fazia. Com as poses, assim, não sou extremamente habilidoso nas poses, mas mesmo assim, né, eu fui lá pra vivenciar. Porque, pô, a gente quer desfrutar. Então subi com a sunga errada, né, fui lá, dei meu melhor, desci assim meio triste, porque sabia que todos os outros competidores, na minha opinião, estavam melhores que eu. E aí quando eu desci, que eu tô vestindo a roupa para ir embora, eu fui chamado no microfone, porque até o 6º colocado ganhava medalha. Eu me surpreendi. Eu tive que tirar a roupa de novo e voltar lá e buscar a medalha. E aí quando eu peguei essa medalha aqui, foi ela que, fica arrupiado, cara, que me motivou a voltar no outro ano e tentar um top 2, um top 3, né? E aí quando voltei nesse primeiro podcast aqui, a pergunta que eu ouvi, até faço um parênteses, de você mesmo, você falou, não, é a sua cidade, você tem que competir, lembra? Lembro. Eu falei, não depende de mim. Depende do shape, do coach, da equipe. Eu tava um pouco mais profissional, já tinha conquistado aqui o top 2 de Brasília, né, da FBB. E aí eu falei, não, vou me preparar melhor e vou para Goiânia, porque o objetivo é tentar um top 1, um top 2, um top 3, né, na NPC, né. E é muito gratificante voltar aqui com esse troféu de top 2 de Goiás 2025, dezembro, e saber que eu fiz o certo, de não ter ido em Formosa e ter me preparado melhor. Tá certo. Após a conquista dessa medalha, você ficou um tempo sem competir ou foi se preparando para competições posteriores? O competidor, ele nunca para, ele nunca fica de férias, ele nunca descansa. Ou ele tá em off-season ou ele tá em pré-contest. Então, assim, as pessoas falam assim, ei, tá de férias? Eu falo, não, então eu tô de férias. Pergunta o Ramondino, mesmo que seja o Ramondino, mesmo que seja o Ramondino, né? Uhum. O melhor se ele tira férias. Ele relaxa ele um pouquinho dentro das possibilidades, dentro da estratégia que o coach dele te permite. Então, no fisiculturismo é isso. Então, assim, na prática, eu tô treinando desde meio de 2022, 2023, até 2026, né? Até o dia de hoje. Exaustão, como é que você lida? A cansaço, mental? Cara, é uma pergunta complicada, porque assim, todo mundo é ser humano, né? Todo mundo tem problemas familiares, pessoais, mas quando você tem um sonho, uma meta, e sabendo que é um esporte que te exige estar envolvido e tudo, né? Assim, condições financeiras, patrocinadores que a gente não tem, né? Agora, algumas pessoas me ajudam e eu, quando você permitir, eu vou citar, mas eu só sigo em frente, cara. Porque eu não tenho nem o que dizer. Eu procuro nem pensar nisso. Eu levanto todo dia e vou. Eu acho que até as minhas faltas, elas são dentro do que a estratégia do que o coach fala para faltar. Então, assim, acho que em 3 anos eu devo ter faltado, sei lá, umas de 7 a 10 vezes, né? E eu tô sendo acho que é mais ou menos essa média aí. E nesse tempo, tu continuas sempre com o mesmo coach ou já teve a oportunidade de mudar? Não, isso aí é uma pergunta muito interessante. Parabéns pela pergunta, porque a gente tem que encontrar o coach, cara. Não existe aquele coach que vai te dar aquela atenção, que vai
E eu não tô falando só de atenção, de carência, não, porque o atleta não precisa desse tipo de atenção. Ele precisa te preparar bem, ele precisa ter conexão. Acho que a palavra é conexão. Então, E aí, assim, eu tive coaches excelentíssimos, todos melhores que eu. Isso é fato, né? Então eu posso citar aqui vários coaches, né? Inclusive meu coach aqui do top 2 é o Doutor Chapinha. Cara, Chapinha em Formosa é o cara mais preparado, acho que a palavra é essa, de Formosa. O cara tá sempre estudando, ele é pós-graduado em várias especializações, né? Então o cara já competiu várias vezes, ele me preparou muito bem. então você pode aproveitar a oportunidade aí e mandar Só que... doutor Chapinha. Não, tô mandando um alô aqui, doutor Chapinha, obrigado, né, pelo top 2, mas o meu alô também agora tem que ir pro meu coach atual, né? Que aí eu tenho que ser justo. O meu coach atual é o Jean Paulino, né? A equipe Jango de Brasília. Foi esse que eu conheci lá em Brasília e tive aonde competir com ele, né? Aí mais uma vez eu fico arrupado, porque eu olhei o shape do cara e falei, cara, ninguém vai ganhar desse cara aqui. E aconteceu um bastidor muito interessante. Ele, assim, ele me chamou pra ele mesmo, né? Eu vi que ele tava lá fazendo o trampo dele. E aí eu o escolhi ali na hora ali, né? Aí perguntei algumas informações e tudo. Ele falou, cara, eu vou pegar seu trampo e você pode confiar que você vai chegar bem condicionado. Então, Jean Paulino, tamo junto, irmão. Obrigado. E só te largo se você me largar. Ok. Presenciou assim um momento que foi deselegante no fisiculturismo? Sim, sim. Lá parece que a gente fez essa pauta quando tava vindo no carro aqui com a minha equipe. É verdade. Eu tive o desprazer, né? As pessoas me chamou e começou a pedir para me posar e tudo. E eu fiquei feliz. Eu falei, pô, vai me ajudar nas poses aqui, porque eu tenho dificuldade. Isso no top 2, né? De Brasília, né? No caso, em junho de 2024. Então, assim, e aí o Jean viu e falou, cara, esses caras não estão te ajudando. Eles estão observando seu shape ali, estão te avaliando e não são seus amigos. Vem pra cá. Entendeu? E eu, na inocência, né? Que eu não vi essa maldade. Então, assim, no fisiculturismo a gente vê muito assim. Tem isso também, mas a maioria que se vê é você olhar o shape do cara e falar, cara, esse cara fez um trampo fenomenal. Eu me sinto assim. Aí eu falo, o que esse cara fez pra chegar desse nível? Eu não esperava isso. Há uma particularidade, porque eu também frequento a academia, há uma particularidade muito... não sei se eu digo ser... Mas não é a maioria, viu? A particularidade muito... Não sei, hoje em dia não se pode falar muito homem, muito masculina, tudo vira um problema. Mas é que quem chega pra gente, quem elogia a nossa estética, o nosso shape, é mais homens. Sim. Sabe? Os homens são bem mais sinceros nessa avaliação. Sim. Aí os caras às vezes chegam, pô, o que tu tá fazendo? Como é que você tá treinando? Isso aí tem duas divisões, né? Porque, por exemplo, me entristece quando a pessoa pergunta qual o seu protocolo, que era de receita de bolo. Então não existe receita de bolo. Então o cara pergunta qual. Aí eu sempre falo, né? Falo, ó, se eu te falar qual que é meu protocolo, você vai ter que ou me contratar ou contratar meu coach. Porque não é assim que funciona. O que você tá tomando, não é? Exatamente. O que você tá tomando? Eu não respondo esse tipo de pergunta, não perco meu tempo, né? E não gosto de pessoas que ficam mendigando dica. Então, assim, tem que fazer exames, você tem que ter uma equipe por trás, você tem que ter um endócrino, você tem que ter um coach, você tem que ter um nutri. E não necessariamente você precisa ter rios de dinheiro para isso, você vai fazendo por etapas. Eu, por exemplo, mesmo, eu tenho o prazer de dizer, a gente vai lançar um canal aí chamado Bodybuild Anônimo, que é justamente para falar sobre isso. Porque é muito fácil você assistir o podcast lá dos famosos. Do Cariani. Do Cariani, do Balestrini, né? E tantos outros aí que a gente admira tanto. Mas que hoje, eles já podem dizer, né? O próprio Jorlan, por exemplo, que sofreu lá atrás, mas hoje ele tem seus patrocínios, né? Tem uma equipe por trás. Então, assim, eu também tenho uma equipe, mas... a gente tem o prazer de dizer que a gente chega lá usando o mínimo possível com os nossos recursos e na força, na vontade, mas não no amadorismo, né? O máximo de profissionalismo possível.
Porque também tem outras questões que às vezes as pessoas por seguir o amadorismo pode prejudicar tanto a saúde, tanto Exato. física ou mental da própria pessoa. Por exemplo mesmo, eu não tenho condições de pagar a maior endocrinologista de Formosa, por exemplo. Mas eu posso mandar meus alunos para ela e pedir para que ela me dê uma consulta por ano, por exemplo. Foi o que eu fiz, a cada 6 meses. E por incrível que pareça, ela sempre está disposta a tirar minhas dúvidas, né? Eu tenho um coach também, que é o Jean Paulino, que já citei, né? Tem o próprio Kaique Nutri, de Formosa também. Então, assim, tem o Luiz Felipe, que não agora, mas sempre me ajudou nos treinos. Então, eu acho que a gente tem que exercer essa gratidão aí com a equipe. Exatamente. Conta-nos um pouco da história depois de ter participado da primeira ocasião, a primeira medalha. Qual o título que veio a seguir? Qual foi a tua... Esse prata aqui, né, que é o top 2 do FBB. Como é que foi o processo, preparação? Essa preparação foi com um coach Chapinha, né? Então a gente teve até um erro da minha parte, né? Mas tudo é experiência. Acho que uns 25 a 30 dias antes do campeonato, eu tava com carboidrato baixo, né? Que cada coach tem uma linha de trabalho, né? E o Chapinha é um excelentíssimo coach e eu fui fazer a compra da dieta, aí eu vi um panetone e aí eu senti a compulsão, comi o panetone e tal, falei pra ele fez as intervenções, falou, não vou cometer nenhuma loucura, você não vai tomar, por exemplo, um diurético de alça, você vai ter que sustentar, e se mesmo assim der ruim, você vai ter que ir lá e vai desfrutar. Entendeu? Então é assim, quando eu mostrei o shape pra ele ficou um pouco decepcionado, porque quando você vira coach, você não vira o treinador do protocolo, você é o treinador da percepção. Ou seja, você consegue avaliar aquilo que muda de um dia pro outro no shape. Então imagina um pré-campeonato. Né? Então acho que foi uma lição pra mim nesse aí, para que eu pudesse, cheguei bem, consegui o top 2, mas eu sabia que sei lá, talvez 70% da maioria que tava lá fizeram muito melhor que eu. Isso te motiva, cara. Te motiva porque você chega lá e fala, pô, se esse cara tá desse nível aqui, o que ele fez? Como é que ele chegou aqui? Né? Então isso te motiva a se preparar melhor, que é o que eu tô fazendo agora. E convido a todos que estão assistindo, todos os meus seguidores do Instagram, para curtir o Tom Cash, a seguir a página no Instagram, porque é um cara que está fazendo um trabalho social por Formosa, não só com fisiculturismo, mas com vários nichos, né? Vários nichos, né? Entrevista várias pessoas, então as pessoas têm que abraçar essa ideia. É mais uma pessoa de Formosa que está nos colocando aí na posição de falar para outras pessoas como funciona. Então é uma oportunidade ímpar. Mas e aí como é que o coach ficou quando você ficou? Cara, decepcionado. Ele não teve coragem, assim, porque eu já sabia que ele era muito bravo, assim, né? Os caras falavam que ele xinga, que ele me mandava tomar no... sabe? Mas ele olhou pra mim, cara, e falou, cara, não tô satisfeito, mas vai lá e desfruta. Entendeu? E assim, eu lembro até hoje do olhar dele. Pra nunca mais. Eu peguei, ele falou, parabéns, tô contigo até hoje, cara. Eu tiro dúvidas com ele e tudo, eu sempre vou precisar dele, mas naquele dia ali eu aprendi uma lição. Ele me ensinou. Nunca mais. Mas ele me ensinou a desfrutar. Essa foi a maior lição dele. Chapinha, você me ensinou a desfrutar. Vai lá e... Doutor Chapinha. É o teu show. E como é que é o Saulo como personal? Cara, o Saulo como personal, ele evoluiu muito. Depois que ele virou atleta, ele ficou mais exigente, ele ficou mais arrogante, com perdão da palavra. Ele exige o máximo dos seus alunos. É tanto que eu ouço muita frase, mas eu não vou competir não. Eu falo, o problema é seu. Porque, tipo assim, dentro das suas limitações, você me dá um objetivo. Entendeu? Então, assim, eu vou exigir o melhor. Por exemplo, não há refeição de graça, eu não gosto de atalho. Então eu tento me preparar. Então, assim, eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício, além das graduações em Educação Física e Pedagogia. E estou terminando agora a pós-graduação, né? Inclusive, mandar um alô aí para a Universidade, Faculdade de Pós-Graduação Uniguaçu, que é a única faculdade no Brasil, nem nos Estados Unidos não tem, de coach bodybuilder. Então eu escolhi uma pós-graduação que realmente lide com esse nicho. Então, é para treinar só atleta? Claro que não. Mas é para entender as pessoas.
para entender seus objetivos, né? Para que as pessoas entendam que para chegar ao objetivo, não só os atletas, eles precisam de uma equipe. Então, mais uma vez, desculpa ser repetitivo, mas quem quer emagrecer não precisa ir no endócrino, Precisa. não precisa ir no Nutri, não precisa de um treinador, Precisa fazer exercício. não precisa ter um controle de cardio, um treino adequado, de acordo com o seu objetivo. E eu adoro o aluno que pergunta, eu adoro o aluno que printa, me manda, que me enche o saco, que tá todo dia ali se comunicando comigo, porque eu sei que esse cara vai chegar. Mas assim, ter combinado esse nível de formação e com a equipe, que o suporte técnico que você tem, e ter se tornado também personal, no meu entender, será que isso te tornou mais humano possível, por assim dizer? Uma compreensão da necessidade dos seus, da deficiência, Mas, da necessidade dos seus... eu acho que mais humano não é a palavra. Porque eu fiquei mais chato. Como é chato? Mas não tem necessidade de ser mais compreensivo? Eu sou compreensivo, cara, mas assim, é porque eu exijo deles, por exemplo, eu exijo atualização. Atualização a cada 30 dias, quem tá aqui sabe, quem tá me assistindo agora sabe, que eu mando mensagem e falo, pô, eu mando atualização pro meu coach, dependendo da época da competição, diariamente, semanalmente, quinzenal, mensalmente. Eu sei que o aluno ele não vai mandar diariamente, não tem necessidade. Então, quinzenal e mensalmente é inegociável. Então, eu adoro colocar nos meus treinos. Por exemplo, o cardio é inegociável. Quem treina comigo sabe. Por quê? Porque está ligado ao objetivo. A atualização é inegociável. Por quê? Porque baseado nas fotos, como eu sou um treinador da percepção, eu posso fazer as intervenções. Resultados. E contra números no argumento. Não dá para mentir nas fotos. Não dá para... Eu sei quando não está seguindo, quando não está fazendo. Né? Mas isso aí eu trouxe do fisiculturismo para os alunos. Então, por isso que não é que eu fiquei menos humano, mas é porque eu aprendi a cobrar mais. Por isso que, sem falsa modéstia, eu sou um dos melhores da cidade. Então, ficou mais exigente ainda. Mais exigente. Não que eu não fosse antes. Né? Mas assim, eu me cobro muito, né, Elton? Então eu preciso educar pelo exemplo. Resultado. Por isso todo dia eu posto comida, treino, cardio. E esse aqui? Então, esse aí foi a cereja do bolo. Esse aí foi quando eu vi meu glúteo fibrado. Você sabe que assim, que o fisiculturista, assim, ele quer subir no palco, ele quer ter top 2, mas ele quer ver o seu reto femoral, que é um músculo do meio aqui da coxa, né, por assim dizer, e ele quer ver sua melhor condição, seu melhor desenho, sua melhor forma. Então, assim, foi realmente o campeonato que eu senti que eu estava no meu melhor físico, né? Então, assim, foi muito gratificante saber que esse campeonato aí, eu cheguei no meu melhor em relação aos outros. E dá até uma expectativa, uma ansiedade para saber como é que eu vou chegar no outro agora. Mas que, de certa forma, exigiu muito de você. Exigiu demais. A minha noiva, por exemplo, que na época não estávamos juntos e agora estamos juntos novamente, ela sempre me ajudou, mas assim, eu senti muita falta dela, porque ela, durante esse processo aí, ela estava comigo, né? E lá no palco ela não estava. Então, assim, foi muito difícil estar lá e saber que ela não estava. E depois mostrar o troféu para ela, a gente ter reconciliado e falar, não, eu vou subir de novo e vou posar para você. Entendeu? Esse é o próximo campeonato agora, eu quero você lá no palco. Então, assim, ao mesmo tempo, só que eu também não deixei de fazer, porque eu não dependo do externo. Entendeu? Eu não sem clichê. Eu vou fazer o que está no meu controle. Então, se ela não estava, eu continuei o trampo. Isso é um do motivo que eu fico bravo com vários atletas, porque na primeira oportunidade, no primeiro problema, eles desistem. Né? Então, assim, se ela estivesse, era muito melhor. Tanto que nesse agora, com certeza, né? Ela vai estar lá comigo, vai estar lá no palco, né? Lá assistindo e, como eu disse, eu vou posar para ela. E atualmente estás com quantos alunos? 10 alunos ativos, né? Entre 9 a 10 alunos ativos. E mais ou menos aí entre 25 a 50 alunos ali ativos, né? E 290 alunos que eu contabilizei isso hoje. De alunos que eu atendi nos últimos 3 anos na academia que trabalho e de outras cidades, né? Que eu juntei no meu aplicativo aí.
Mas como tem sido assim a tua interação com os seus alunos? Cara, Tá rindo, o Ruivo tá rindo aqui porque alguma coisa não tá certa aí. assim, esses dias eu vi ele comendo um bolo, eu mandei. Eu falei, pô, isso aí não tá na sua dieta, né? Mas assim, a gente tenta não ser prego, tenta entender, né? Porque assim, mesmo sendo profissional, ele vai ter dias que ele vai poder, dentro da estratégia, ou até fora da estratégia, eu só quero ser comunicado. Por quê? Porque o cara, imagina a seguinte situação, você foi lá e fez a merda, igual eu fiz, comunica o coach, cara. Porque há intervenções que podem ser feitas. Por exemplo, o cara, sei lá, foi num churrasco e não deveria, comeu. Então, vamos lá, vamos aumentar o consumo de água, vamos retirar o carboidrato e vamos dobrar o cardio. Sustenta. Entendeu? Mas agora, se eu ficar no escuro, a foto vai dizer lá na frente, eu vou ficar bravo. Entendeu? Por quê? Porque ele não confiou no coach. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, tem que compensar, né? Tem que valer. Comer o panetone aí, vai ter que pagar depois. Pior que eu mando a foto pra esposa, né? Ela vai coitado. Não, pô, não esperava. Eu falei pra dar um bônus, que era o bônus do meu aniversário. Mas eu relevei por isso. Porque assim, o atleta, ou não atleta, ainda mais que agora é uma fase de off, né? Ainda que um dele a gente precisa derrubar essa base pra gente ver o que tem embaixo, eu preciso tapar, mas é importante que ele viva. É importante esse lado. É bom viver mesmo, viu? É bom viver. Essa aqui, você competiu com quantos atletas? Cara, eu sou em 3 categorias primeiro, né? Essa é a categoria Class Physique, que é a minha categoria. Okay. Até 1,64 m, 78,5 kg. Então eu pesei lá na balança, porque eu fiquei com medo de errar. Cheguei bem condicionado, cheguei com 75,5 kg. Então cheguei com margem de 3 quilos. Só para fazer um parênteses, o Ramon, que também é clássico e é profissional, chegou com 103 quilos, e ele aliás, 101, e ele poderia pesar 103. Então, ou seja, então ele dava para talvez chegar com 102 e carbar 1 quilo no outro dia. Então, assim, eu sabia que eu ia chegar um pouquinho menor. Mas como eu queria vivenciar, eu subi na categoria Open do Bodybuilding, subi na categoria Bodybuilder, né, Master, e subi na categoria Classic. E a gente sabe que na categoria, por exemplo, Open tinha 11 atletas, né? No canto eu tava, no canto eu fiquei. Você sabe que quando os atletas vão se mudando de lugares, tem chance de pódio, né? Então, assim, eu já sabia, né? Mas eu fui desfrutar, eu queria vivenciar. Eu tive a honra de dividir o backstage com o Fernando Sardinha, por exemplo, que estava lá prestigiando o evento. Eu tive a honra de conhecer 2 pró, né? Então, assim, eu sabia que eu não ia ganhar dos prós. No bodybuilder, quase a mesma coisa. Tinham 9 atletas e eu ganhei de um cara lá porque estava, do ponto de vista assimétrico, maior um pouquinho, né? Mas não porque eu venceria. Mas na minha categoria, que era acho que 5 ou 6 atletas, se não me engano, aí não. Nessa sim, aí valia a condição, a linha de cintura, as formas, as linhas, o condicionamento que estava excelente, né? Que eu cheguei do jeito que eu queria. Então, assim, aí dá pra competir de igual para igual, porque aí é peso e altura, né? E sacrifício, sempre tem sacrifício. Qual tipo de sacrifício? Que a gente fez, esforço, não perder sono. Cara, é assim, eu o que teve que abrir mão para chegar até o pódio? Eu abri mão assim, né? Eu sou motociclista, né? Eu gosto de viajar, eu tenho uma Fat Boy, né? Que é um sonho que eu realizei. E eu sabia que eu não poderia viajar, por exemplo, longas viagens, porque eu carregar uma mochila de marmitas se eu tiver em fase final de campeonato. Então eu abdiquei de tudo. Sabe o que é você abdicar de tudo mesmo? Por exemplo, de roupas, de festas, ainda que eu não saia muito, eu nunca bebi, né? Mas assim, é um cuidado, viver 24 horas o processo. Então, assim, o ano passado, por exemplo, eu só fui a um evento, no Moto Capital, e depois não saí mais. Mas sobre ser coach, uma das perguntas que muito tem surgido, ser coach, ser personal, o personal deve ou não ter o shape?
Cara, sem dúvida. Eu vou ser polêmico aqui. E assim, cara, o que acontece? Na verdade é o seguinte, o professor ele não precisa ser tá acima do peso, porque tá vendendo o corpo dele ali, né? E ele não pode estar também abaixo do peso. Isso é uma regra. Então eu não tenho problema nenhum de ver um personal com um shape mais praiano e tal, mas ele tem que refletir as pessoas que estão assistindo ali o personal da aula, ele tem que saber que ele está se cuidando. Tem que saber que ele está tendo rotina, que ele dorme na hora certa, que ele come na hora certa, que ele tem horário para treinar, que ele tem horário para tomar água, que ele se cuida. Porque não é hipocrisia dizer, mas ninguém vai se espelhar numa pessoa que não faz. Dá aquela credibilidade. Então, exatamente. Então, assim, não precisa ser atleta, viu, gente? O coach, o treinador, não precisa ser atleta, né? Inclusive, eu não sou um atleta profissional, sou um atleta amador, entendeu? Então, antes disso, por exemplo, eu sempre me cuidei, né? Então, eu nunca fui nem acima nem abaixo demais. Quando eu comecei lá mesmo, que eu vi que eu tava com 3% de gordura, mas muito magro, né? A gente podia até tinha enviado umas fotos aí. Quando eu fiz a minha primeira avaliação, o meu professor perguntou se eu estava passando por necessidade. Mas é o que eu expliquei para ele. Eu falei assim, cara, eu jogo futebol 5 a 6 vezes por semana. Metabolismo acelerado. Então, assim, ainda que eu coma bastante tudo, assim, o meu shape ele não vai passar disso. Eu não queria também. Eu queria um shape mais, né, de jogador de futebol. Mas essa pergunta é importante. Então o professor ele tem que se cuidar. Não, mínimo. porque eu como treino lá na Evolve, aí então, eu tava treinando e tinha lá um cara dando orientação. Eu falei pra ele, não, você não tem direito a dar opinião aqui. Tu não tá na performance, tu tá me falando o quê? Às vezes até a forma como ele abordou, né? Se ele chega mais humilde, tudo ali, todo mundo tá no seu processo. E é importante, imagina o personal que ele se forma e ele tá acima do peso e ele vai lá e abaixa. Mas se ele tem uma característica genética, a gente tem que respeitar. Entendeu? Por exemplo, talvez ele seja atleta de Power Elite. E aí o cara pode te dobrar no meio. Ele fala, não, eu sou atleta de Power Elite, irmão. E aí? Entendeu? Eu sou personal. Não, eu sou professor da universidade também, por exemplo. Então tem vários nichos aí, digamos assim. Mas para ser um educador físico de salão e tudo aí, ele precisa estar se cuidando. Né? Tanto que se ele, por exemplo, não treinar, como é que ele vai ensinar? Isso aí, então, até defendo. Eu sou da escola de Jonato Prestes, por exemplo, né? Walter Kreis, De Salles, né? Trindade. Então, todos eles são referência, né? E os meus maiores ídolos aí, que são o Iorra e o Pacho, por exemplo, que é o Pacholok, é um treinador atleta. Então, eu sigo essa linha, mas eu respeito. Então eu sei que tem sol pra todo mundo, às vezes o cara treina idoso e tá ali, ele precisa estar num shape tranquilo ali, ele não tá tão focado agora, assim como eu não estive também antes. Agora tem que saber abordar. Já teve alguns excessos que ocasionou em alguma lesão? Porque é muito costumeiro nessa vivência. Como que não, cara? Pra ser sincero, assim, eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho aqui 8 anos como professor, 3 anos e meio para 4 anos aí treinando em alto nível, né, por assim dizer, e eu não tenho 0 lesões. Eu não tenho uma epicontilite, por exemplo, uma dor na lombar. Tenho dores musculares e tudo, às vezes eu preciso fazer intervenções ali, mas é o que eu tô falando, é preventivo, existe uma estratégia, existe periodização, né, então existe estratégia para que você faça essa prevenção justamente para que você e ser extremamente enjoado com a técnica. Eu cobro muito dos meus alunos, então assim, eu não quero que o meu aluno fique refém do personal, eu quero que aprenda a treinar. Então assim, e aí tem pessoas que são um pouco mais privilegiadas do ponto de vista genético, né? Mas assim, já tive alunos que tiveram problemas, por exemplo, de abdomiólise, né? Acho que esse então assim, até foi uma falha um pouco minha também, que eu dava para ter segurado um pouquinho mais, né? Mas os atletas também, eles vão empolgando ali e tudo, e a gente empolga junto, né? Mas tudo vira aprendizado, né? Mas, tela preta, pressão, vomitar, tá lá no meu Instagram. Quem quiser vai ver lá. E esse é o treinador que eu quero ser mesmo. Você vai treinar comigo, quando passar a catraca pra dentro, você sabe que você vai ralar. Entendeu? Então, porque seu dinheiro vale bem, cara. Eu tenho que fazer valer. Eu machuquei uma vez. Mas não é bem iniciante ainda. Mas não é só sobre subir a carga. Não, isso. Né?
Se era mesmo a falta do domínio da técnica. Aí eu senti que havia machucado um pouquinho o ombro, mas ainda dava para aguentar. Eu fui mais insistente e continuei. Só que no segundo dia. Mas eu tô propenso, viu? Todo mundo que treina, é importante fazer esse parênteses. Nenhum esporte de alto rendimento é saudável. Então, assim, tô propenso a ter lesão. Por exemplo, hoje eu fiz um treino de split, 2 grupos por dia. Fiz um bisete, por exemplo, com um adutor zerado, um sumô com 60 quilos, mais 65 quilos. Você faz agachamento ali com 180 quilos no agachamento. Eu chamo de agachamento Sebum, porque é o mesmo que o Sebum utilizava lá, né? Então, assim, lá na barra do suporte, por exemplo, existe épocas que você tá no off, você vai privilegiar mais um pouco a força, né? Você tá. Até os hormônios te favorecem nisso. Mas não dá pra ficar o tempo todo nisso aí. Então, a gente equilibra bem aí entre os treinos mais miofibrilares, sacoplasmáticos, em termos mais leigos, entre treinos metabólicos e tensionais, né? Ou seja, treinos pesados, com altas cargas, e depois a gente faz aquela periodização e vai equilibrando. E os próprios métodos também, né? Métodos que eu sou da escola que gosta de equalizar os dois. Então, por exemplo, vai utilizar um método 6-20, por exemplo. São 6 repetições tensionais, né? E 20 repetições com 50% da carga. Então, assim, estudos novos, agora, citando mais uma vez o Der Salles aí, para não ser muito longevo, fala dessa questão, por exemplo, que a gente tem que deixar janelas de reserva, né? Não tem necessidade de chegar até a falha. Tá bom? Então fica essa dica aí. 2 janelas de reserva, tá bom? Preservar o tendão. O cara que é natural, por exemplo, folgar 2 dias na semana, por exemplo, né? Então, assim, para não ficar muito técnico, então a gente tem que ter esse conhecimento, esse feeling aí, para que a gente consiga equacionar bem isso aí, né? E observar com que cada qual responde de uma forma e avaliar todas essas variáveis. É porque a gente tem o costume de treinar e diz que para fibrar, né, tem que ir até a falha. A gente tinha, né, essa escola old school aí, né, que a gente falava que altas cargas e tudo, e assim, a gente vê os fisiculturistas falando assim, né, o próprio Jolan fala muito isso, né, treinar pesado é muito fácil, não é? Não é gostoso? Chega lá, mete a carga e tal, 8 a 10 repetições, olha pro lado, aquele ego, né? E tal, não, eu quero ver você reduzir metade da carga e, sei lá, fazer uma abdução com 50 repetições, ou fazer um SST, que a gente tava fazendo agora no último método lá, que a gente faz ali uma média de 12 a 14 séries, num aparelho só, né? E com carga baixa. Entendeu? Então, assim, para um cara que treina tensional, isso aí é um desconforto extremo. Mas agora eu te falo, é isso que vai dar um reset no seu shape. Essa manipulação aí. Então, o treinador, ele que manipula, e ele é voz ativa. Ele fala, não, hoje é isso aqui, irmão. Entendeu? E eu não tenho nenhum desprazer de despedir aluno do treino. Já fiz isso algumas vezes. Mas por quê? Por isso, que eu chego no cara e falo, hoje o método é tal. O cara, isso eu não vou fazer, porque eu quero treinar tal. Eu falei, então não vai treinar. Porque se for para você fazer o treino, você vai lá e vai fazer a sua faculdade, você faz o treino. E assim, falei mesmo, despedi do treino. Falei, acabou o treino. Né? Aí ele falou, não, então eu vou procurar outro personal. Eu falei, boa sorte. Por quê? Porque eu sou coach. Né? Eu sou treinador. E não é prepotência nem arrogância, é porque eu quero o melhor dele. E assim, ele tem que me ouvir. E se ele for fazer o que ele quer, ele não precisa de treinador. Nem eu não faço o que eu quero. Pra isso eu tenho treinador. Exatamente. Cada um tem que fazer a sua função, cada um tem que. Porque senão eu vou viajar. Imagina, se eu monto meu treino junto com o meu treinador. Mas assim, se eu montar sozinho a minha dieta, o meu treino, igual vejo vários atletas fazendo, eles não chegam no seu melhor. Já viu aquele que a gente assistia muito, né? Hoje eu não vejo tanto isso, mas ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Por isso, cara. Entendeu? Então, o treinador também. Ele precisa de uma equipe. Tem segredos no fisiculturismo? Tem segredos? Tem fórmulas mágicas? Cara, até mesmo os protocolos, né? A gente, quando eu tava fazendo a pós-graduação agora, interessante a gente falar sobre isso também,
Sobre, por exemplo, às vezes o aluno chega e fala assim, cara, eu queria que você fizesse comigo a desidratação, porque eu vou pra praia. E aí eu quero chegar bem, eu vou tirar umas fotos e tudo, aí eu sou muito sincero, né? Às vezes até sincericida. Aí eu falo, irmão, imagina o seguinte, eu vou lá, eu vou fazer uma hiperidratação, ou seja, eu vou aumentar o seu consumo de água lá. E aí eu vou alterar a sua osmolaridade celular, porque a gente temos a água intracelular e a água extracelular, por exemplo. E aí nós temos o potássio, nós temos o sódio, e tudo isso vai ser afetado. E aí você imagina, o cara faz uma hiperidratação, ele pode ter vários problemas. Por exemplo, se ele tomar água demais e não tiver essa estratégia tudo, ele pode ter afogamento de rins. Se ele alterar demais essa osmolaridade, ou se ele perder esses sais e minerais e tudo aí, por exemplo, ele vai sentir fortíssimas cãibras. Acontece até no palco com a gente que é atleta. Então, esse tipo de procedimento não é mágica para lifestyle fazer para ir para praia. Que é lifestyle aqui vai ter que seguir o trampo igual todo mundo. E não adianta, eu já falei e repito, detesto pessoas sem atalho. Se tem que ver, pergunta só disseram que a gente tem. Não tem atalho, Elton. Então, assim, é muito chato as pessoas que chegam assim, falando, nossa, daqui tanto tempo eu tenho que estar em tal lugar e eu preciso disso. Eu falo, beleza, a gente tem um tempo, um negócio, dá pra fazer um trabalho bacana, mas você não vai se matar pra fazer isso. Você não fez antes e agora não é assim que funciona. Não é esse tipo de treinador que eu quero ser. Se tiver um pessoal aí desejando fazer perguntas, sinta-se à vontade, a gente faz aí, responde aí quem quiser uma consultoria aí agora. Se tiver aluno na live aí e quiser fazer pergunta ou quiser reclamar, reclame aqui, tá na hora. Aproveita o momento. Não, gente boa demais, sabe? Gente boa demais. É o último tempo que eu vou ser aqui, desde a primeira vez que esteve aqui com. Eu te falei que eu ia voltar. Isso. Ia voltar, então é promessa feita, promessa. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Cumprida. Projetos ligados ao fisiculturismo, tem algum? Tem, cara, assim, eu quero ser um coach de elite, né? Como eu disse aqui no começo do vídeo. Então eu tô me preparando para isso, finalizando agora essa pós-graduação, pretendo fazer futuramente um mestrado, assim que possível, pretendo me mudar também pro Rio de Janeiro, que é onde eu sonho, e não é nem porque elite é em São Paulo, né, mas o Rio de Janeiro também há uma demanda maior nesse sentido, né, então assim, meu projeto é aumentar o público de consultoria, né? O treinamento de atletas, né? Ampliar esse meu repertório, continuar aprendendo, né? Então, assim, cada vez que eu aprendo, sem clichê, eu sei que eu preciso aprender mais. Então, agora, dia 31, por exemplo, eu vou no congresso sabendo que eu sou um dos mais burros que tem lá. Porque, né, o nível é muito alto e você ouve, por exemplo, um Trindade falando, você fala, pô, você tem que ficar pesquisando. Muito técnico, né? Então é um privilégio você sentar para assistir uns caras desse aí, Jonato Prestes, por exemplo, né? São caras que eu sigo e admiro e são caras que eu quero me tornar. Então se eu me tornar um Jonato Prestes da vida, se eu me tornar... Eu acho que o Pacholó que é um sonho distante, né? E que o Jonato tá aqui mais próximo, né? Não que seja inferior, viu? O Jonato, por exemplo, foi treinador da Ângela Borges, né? Que inclusive foi Miss Olímpia e é professora da minha pós-graduação. Então, assim, eu já sabia que eu preciso aprender com os melhores. Nessa toda a tua trajetória, teve alguém que você olhou assim, não muito distante, mas alguém bem próximo, que você olhou assim pela primeira vez e disse, pô, eu queria ter o shape desse cara aqui. Cara, assim, na minha cidade, assim, pra ser sincero, até porque a minha categoria é Classic, né? Então, assim, eu seria hipócrita se eu dissesse que tem, né? Tem mais distante, assim, mas, por exemplo, mesmo, eu gosto muito do Ruff Diesel, eu posso usar, mas eu não vou ser Ruff Diesel, né? Sou fã do Ramon e tudo, mas o Ramon tem uma estrutura diferenciada, uma genética, né? E, assim, eu nem tenho essa pretensão, por isso que eu não tenho esse tipo de ídolo aqui, assim, na cidade, não nesse sentido. Tem pessoas, assim, que eu admiro como atletas, mas de outras categorias, né? Tem vários que eu competiram aqui que eu observava assim, falar, pô, mas não de dizer assim, eu quero ter, então não de ter esse shape, né? Okay. Porque são shapes diferentes, né?
Tá certo. Tem algum projeto mais ligado para Formosa? Alguma coisa nessa área, mas mais ligado para a cidade de Formosa? O dia 20 de setembro agora, nós temos o segundo evento da NPC em Formosa, né? Organizado aí pela Quênia e outro organizador agora que eu não me lembro o nome. E a minha ideia era levar aí pelo menos uns 2 atletas, ainda que eu esteja competindo também, eu não posso acompanhar no backstage, mas não sei se vai ser possível, porque o shape deles que vão dizer e vamos ver como é que eles vão se conduzir. Mas eu, como participei de vários projetos aqui, inclusive sociais, na época do futebol e tudo, recebi até a honra de ter a medalha de honra ao mérito, né, por causa de projetos sociais que eu fiz. E tem pessoas assim que eu sou muito fã mesmo, assim, né? Tipo o Iron, por exemplo, que é do futebol, né? É muito importante, mas não. Eles é um pouco fora do fisiculturismo. Isso. Tá. Bom, é porque Formosa, né, carece de mais espaços do gênero, e sempre que tiver atividade do gênero, são atividades bem-vindas para fomentar mais o Sim, fisiculturismo sim. aqui na cidade. Quem você desejaria agradecer nesse exato momento que fez tornar esse todo o teu processo aqui possível? Medalhas, estatuetas. Cara, assim, 50% dos meus campeonatos é minha mãe, né? Porque ela que faz a minha comida, né? Eu fiz um vídeo agora falando que pô, se eu tiver feito cozinhado assim umas 5 vezes foi muito, então é um privilégio, acho que nem profissional tem isso. Depois, acho que veio a minha noiva, que me ajudou bastante, que hoje é minha noiva, né, que era minha namorada, e junto com essa noiva, os meus alunos, que eles são os patrocinadores, né? E depois, né, dessas 3 pessoas aí, da minha mãe, que envolve a família toda, né, da minha noiva e dos alunos, e tem os meus patrocinadores hoje, né, que são o Supermercado Resende, o Arlindo Peck, que você até conhece pessoalmente. Isso, Então, Arlindo Peck, cara, você é foda. Você ajuda, não é só eu aqui. E esses dias eu até ouvi assim, falei, não sei como é que esse cara ainda tem empresa. Ele ajuda todo mundo e tal. Eu falei, A gente vai demais. que Deus abençoe, né? Ainda Exatamente. que eu não sou a pessoa mais religiosa para dizer isso e tudo, mas eu desejo tudo de bom para ele, né? Tem o Laboratório Vitalis que me permite fazer todos os exames lá sem pagar nada para que eu possa cuidar da minha saúde. Então, obrigado, Piaba, e obrigado, doutora Michele, né? Obrigado, doutora Mariana Cury, e obrigado, Supermercado Resende, obrigado, Sacolão Rodrigues também, né? E tantos outros aí, né? Que no Luciano Martins, por exemplo, que me paga as inscrições, né? Que ajuda aqui com as inscrições, né? Então eu sou muito grato a essas pessoas aí. Me perdoe se eu não lembrei de todos que já me ajudaram nesse percurso aí. Sacolão. Eu lembro de um episódio que eu quero referenciar. Qual das estatuetas você conquistou no campeonato de Goiânia? Foi o cara que tá dentro do balde aí. Aquela que está dentro do balde. Isso foi em Goiânia. Em Goiânia. Eu lembro da dificuldade que foi para fazer o traslado. Você assistiu isso aí? Eu não. Como é que foi? Cara, isso aí. Eu fiquei uma frustração tão grande, ó, porque assim, você imagina você planejar tudo. Você planejar tudo e tal, e assim, a minha Harley não tava no conserto. E eu tenho uma outra moto, que é uma Bros, e assim, eu não tinha muito recurso para ir. E aí eu falei, vou de ônibus, como todo mundo. Meu coach falou, você não vai de moto, mesmo que você tivesse, porque você imagina, se você cai ou tem um acidente, não tem sentido. E aí eu contratei, né, lá na internet um bilhete para Goiânia. Só que eu não sabia, né, a gente não viaja tanto de ônibus, e o ônibus estava vindo de outro estado. De outro estado, sim. E às vezes acontece eles nem passar aqui. E aí era melhor ter comprado na rodoviária com a empresa daqui e tal, e eu não sabia desse detalhe. Eu mantive a calma até umas 7 da noite. Quando deu 7 da noite, eu já estava já no processo de hiperidratação no final. Eu já tinha meio que quase zerado o carboidrato. A parte hormonal ali no extremo, né? Inclusive com alguns hormônios aí que a gente não pode ficar citando aqui para não influenciar. E assim, então eu estava no extremo do nervoso e eu botei na calma.
Chegou nesse ponto aqui, eu fiquei bravo, porque assim, ainda que muitas pessoas ajudem em Formosa, a gente vê também que o atleta ele não é muito valorizado aqui. Então, assim, passou um filme na cabeça nessas horas, né? Um amigo meu que, por exemplo, se suicidou, que era campeão sul-americano de karatê, Alanzinho, que quem estiver assistindo agora sabe. Então eu ia pedir patrocínio para ele era tratado como vagabundo. Mas cultural da cidade, né? Não vou generalizar. Mas assim, aí passou esse filme na cabeça. Aí eu falei, cara, eu vou nem que seja de moto. Porque eu sei o esforço que eu fiz para chegar aqui. Então quando deu 7, 8 da noite, eu tinha que estar lá no outro dia para pesagem, bateu aquele desespero, né? E aí, ainda bem que eu consegui ir de Uber até Brasília, depois fui de aplicativo BlaBlaCar até Goiânia, cheguei 3h30 da manhã em Goiânia, levantei 7 horas para pesagem, né? E eu tenho um quadro de epilepsia, então precisava dormir pelo menos 3 horas para não correr o risco de ter um ataque epilético no palco. Então tinha todas essas questões aí, né? Inclusive esse quadro aí, eu não tenho vergonha de dizer, e ninguém sabia, né? Então por isso que eu estava tão preocupado, porque eu sabia que se eu não dormisse, eu poderia ter um problema no palco. Isso aí foi foda. E quando chegou lá? Quando você chegou Cara, lá, aliviado. foi passar desse processo? Aliviado, porque eu sabia que, assim, como eu sou um cara que me cuido bem, então eu sabia que se eu dormisse um pouquinho ali, eu não ia ter nenhum problema. Aí eu tomei meu remédio, dormi, conversando com o coach, né? E onde entra o coach, cara? O coach fala, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo que você já fez o trampo, vai dar tudo certo. Isso aí não é dar tudo certo aquele de... Não vai dar tudo certo mesmo. Você vai chegar e tudo, você vai... E assim, agora você já venceu, você tá aqui. Calma e tudo. Aí peguei o Uber, cheguei na hora certa, né? Consegui fazer a pesagem, carbeiro, deu tudo certo. Então, que bom, né? Que bom que... Bom, não sabia que eu tinha visto. A minha saga, a saga do Eu fiquei acompanhando lá os stories, dali, acho que depois você publicou um vídeo que tinha, surgiu alguns apoios e tal, que conseguiram fazer com que você chegasse a tempo e a hora. Mas não foi apoio, né? Foram bravatas. Porque no final eu tive que ir com as próprias pernas mesmo. Por isso que é importante citar isso aí. Porque ninguém me botou no carro e levou lá. E eu não sou carente pra ficar cobrando isso. Mas também não fica me alugando. Eu não vou ficar puxando o saco de quem não merece. Não, mas que bom que deu certo. E dali surgiu uma boa recordação, né? Sim, as pessoas me ajudaram muito aqueles stories ali, viu? Postaram uma grana ali, mandaram dinheiro e tal. Aí eu pensei, falei, pô, se precisar, eu diminuo 2 inscrições e pago um Uber até lá. Mas não vou deixar de fazer. Não vou deixar de fazer. Não vou deixar de fazer. Que bom. Se eu subir com a sunga que não era na primeira vez, agora não é. Vai. Com certeza. Que bom, eu acompanhei. Não, eu tenho acompanhado muito a questão dos esportes, não só o fisiculturismo, e até porque a gente está tentando contato para falar daquele treinador que você mencionou há pouco aqui. A gente conhece ele e talvez a gente consiga ainda um contato. Para finalizarmos, que aquela pergunta que é de praxe, para quem vai, os abraços, as saudações, os agradecimentos. E sem pauta, então, né? Vai saber que pergunta vai vir. Pode mandar. Tá aqui para responder. Exatamente. Que aluno você gostaria de agradecer? E que aluno você não gostaria de agradecer? Cara, não tem que pensar. Que aluno te dá mais trabalho? Deixa eu ver aqui, cara. Um aluno assim que é top, que você fala, não, esse aqui não dá muito trabalho, não. Você sabe que mesmo tendo despedido, por exemplo, eu teve um aluno que eu despedi ele, eu vou citar o nome dele aqui, porque a gente tá no podcast e a galera não quer que a gente fique segurando. Eu acho tão pai quando eu tô assistindo e os caras ficam segurando e tudo. Então eu vou dizer, vou soltar o verbo mesmo. Então, assim, vou dizer ele o pró e o contra, entendeu? Então, um aluno que eu despedi do treino foi o Taivon, né? Que eu falei, ele não vou fazer esse método aqui, então você tá despedido do treino. E ele contratou um outro personal, que é amigo meu, inclusive, né? Muito bom e tudo. E a gente continua super amigo, cara. Entendeu? Então ele é os dois, isso aí. Ele é meu melhor aluno, um dos caras que eu tive mais resultado. Né? Assim, teve Cleide, são vários alunos, cara. Teve vários depoimentos na minha página no Instagram e tudo. Mas
ele foi um cara assim, que é um cara, assim como eu, é um cara extremamente honesto, cara. Ele fala mesmo. Ele falou que não queria, eu falei que não queria, e mesmo assim a gente continuou meu amigo e ele me apoia, tanto psicologicamente, se eu precisar dele financeiramente, ele tá lá. Então eu gosto de gente assim. Então, Taivon, você é foda, porque você é autêntico. Tá Ainda bom. que a gente não tenha treinado mais junto, mas eu sou seu fã. Tá certo. Então, quero agradecer alguém especial para fecharmos a pauta. Cara, acho que eu agradeci aqui todo mundo, né? Os meus patrocinadores, a minha família, a minha noiva. Agradecer principalmente os meus alunos. Todos eles, os ativos agora, que são os patrocinadores desse atual projeto aqui. Né? Então eu vou citar aqui Jéssica Monteiro, Leliane, Fábio Barbosa, Cleide, Tiago Gonçalves e Tiago do Exército. Renan, cara, Renan, fenomenal. Renan, inclusive a gente almoçou junto hoje, um dos melhores alunos, não tá podendo treinar agora, mas Renan, vai dar tudo certo aí, meu irmão. Meus atletas de corrida, o Mário Rosa, né? Então, deixa eu ver se eu não tô me esquecendo de alguém. Então, tem os alunos de consultoria, que são vários, eu não vou conseguir lembrar todos. Vinícius. Né? Alguém fala do Vinícius? Ah, nossa, o Vinícius, cara, que treina comigo são 3, né? Vinícius, o Thiago, o Renan, o Douglas, que ajuda com as poses, né? E tem o próprio Ruivo, que tá aqui também, que é da Ok. equipe. E assim, cara, meus alunos são meus patrocinadores e eu fico muito feliz, cara, pela confiança que você deposita em mim e pela paciência, porque eu sou chato. Não, olha, vou te dizer que lembra do cara barbudo que treinava comigo? Sim, Que eu depois o cara de Rick. Isso. Aí eu ontem tava com ele, aí eu conversei um pouco, eu falei, olha, tem um cara na academia que eu muito gosto de conversar com ele, o Saulo. Por quê? Todo mundo encara ele como um cara chato. Mas eu gosto dele assim, sabe por quê? Porque dá pra bater, você tem um network com ele muito sincero, muito aberto, sabe? Não fica muito naquilo do padrão, sabe? Ele chega lá e você bate um papo. O pessoal acha ele, não gosta de conversar com o fulano porque ele é muito chato. Mas ele é muito aberto. Em 30, 20 minutos de conversa, você desenrola muitas ideias com o cara. Eu falei pra ele, ainda ontem, você desenrola ideias legais, projetos bons com o cara. Feliz pelo feedback. E isso é muito bom quando se tem alguém A assim. gente tem que falar, não é o que a pessoa quer ouvir. Eu tô cansado disso. Eu não gosto de falar o que a pessoa quer ouvir. E eu não fico dando minha opinião, eles não me pedem. Mas quando pede, sustenta. Eu sou muito aberto, assim, eu tento falhar mais por isso. Às vezes os meus alunos mesmo sabem que às vezes eu tô até tentando me tornar menos acessível. Mas é um pouco da minha personalidade. Então, assim, eu tô lidando com seres humanos. Então eu não posso negligenciar. Se eu estiver treinando um aluno aqui e eu ver o cara fazendo um exercício aqui do lado que pode prejudicar ele, então eu vou perder o aluno e vou lá corrigir. E falo isso sem. Né? E outra coisa, se precisar também sair um pouco ali, até do treino, ainda que hoje eu esteja muito mais concentrado e entenda a importância de estar conectado, até para evitar lesões e tudo. Né? Eu aprendi isso aí com o Luiz e com o Celim, né? Mas assim, a gente se diverte ali no treino, mas treino é coisa séria. Até porque há uma pequena responsabilidade, não só do ponto estético, físico que o personal tem, mas também do apoio psicológico, né? Daquela conversazinha, que o cara não precisa ser afobado, apressado. Sempre tem aquela preparação que vocês fazem para moldar um pouco, porque muitas vezes o cara quer resultado. E aí vê que é resultado de qualquer forma, de qualquer custo. Então, às vezes, você emociona no treino. Eu não gosto desse tipo de aluno, né? Esse é o pior aluno. Porque ele vai pular etapas, ele vai fazer procedimentos, não vai te avisar. E aí depois ele ainda vai tentar te responsabilizar. A gente recebeu uma pergunta aqui na live, Ah, perguntando, além dos elogios, né? Muitos alunos comentando aqui, inclusive Guilherme falando que tá moído com o treino de hoje. Você me surpreendeu, cara. Você, mano, começou na consultoria e assim, sabe aqueles alunos assim que você fala assim, pô, vamos ver o que vai dar. Não é que você subestima.
Aí você vê o cara sério, fazendo trampo, perdendo peso e compenetrado e tudo assim. Eu tô super orgulhoso, cara, do Guilherme. E também o Júnior, que ele mandou aqui uma pergunta, perguntando o que te motivou a, de fato, competir. Cara, o desafio de estar lá no palco, porque me falaram que o cara que sobe no palco, ele pode fazer qualquer coisa, né? Depois que sobe no Depois que sobe palco. no palco, ele pode fazer, realmente. Se eu tivesse essa mentalidade hoje, Júnior, de palco, né, eu poderia ter sido o que eu quiser. Não que antes eu não tivesse motivação, né, e tudo mais, assim, é diferente. Hoje eu realmente sinto aquela capacidade de fazer qualquer coisa. E obrigado. Excelente pergunta, Júnior. Tem mais uma aí? Tem vários elogios aqui, que ele é um excelente profissional, um personal excelente. Obrigado. Felipe mandou fala comigo, Saulinho. Fala comigo, Felipe. E é isso. Cara, que Tá obrigado. aqui na live. Bom, só que o pessoal tá entrando, nós estamos saindo já. Agora, galera, vocês que estão na live aí, sigam a página no Instagram, Tom Cash. Siga o Tomcast No Podcast YouTube. aí no YouTube, no Instagram. É só colocar em Tomcast, @Tomcast1, vocês vão encontrar o canal. A gente precisa chegar a 1.000 seguidores, mas a gente Pra que a gente possa fazer a live. pra gente poder fazer lives aqui direto, então precisa de 1.000 seguidores no Instagram. É uma batalha constante. Nós não temos patrocinadores, também isso é uma verdade. Aqui é tudo do nosso trabalho esforço, social, galera, trabalho ajuda aí. social que a gente está fazendo com atletas, com advogados já tiveram cá, professores já tiveram cá, vereadores também já tiveram cá. Você Então, ele entrevistou aqui o Cecílio, cara. O Cecílio é extremamente respeitado em Formosa, é um dos maiores policiais de Formosa. Ele foi policial há muitos anos na DEAN, conheço a história dele, ele é professor da fundação. E assim, você vai andar em Formosa e não vai encontrar ninguém que desabone. Então, esse tipo de anônimo aí são pessoas que eu sou fã, são pessoas que são referências para mim. Então, Birajara, o Cecílio, o próprio Iron, que eu citei aqui dos projetos sociais. Exatamente. Então, tem uma galera. Uma pauta com ele por causa do futebol local. Cara, tem 20 anos que esse cara faz e não recebe. É tanto que quando eu fui receber a medalha de honra ao mérito pro projeto social, eu falei, não posso receber a medalha se Iron não estiver lá. E aí o cara falou, não, a gente vai levar ele também, e levou. Então, assim, foi uma honra sentar na mesa dele, tá sabendo que eu fui cria dele e sentei junto com ele. Eu conheço muito o futebol, o que ele desempenha aqui na cidade. Que Pode ser, representa quando dia que você trazer ele aqui, pode ser que eu sou fã, que eu sou fruto dele. Tá desenvolvendo essa pauta. Então, pessoal, ajudem nós chegar aí a 1.000 seguidores para ver se a gente consiga fazer as lives. Curtam, se inscrevam, partilham. Doutor Iaco, queremos você aqui. Kaique Nutri, queremos você aqui. Já tem o convite também. É só aceitar ali que bora para cima aí. Muito obrigado aí para a audiência. Obrigado de vocês. mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado aí a todo mundo que participou aí. Boa noite para vocês aí. E amanhã, sem choro. E obrigado por ter aceito ter esse bate-papo aqui. O suporte técnico que a gente teve aqui. Que privilégio, né? Que privilégio. Hoje tivemos uma equipe. Essa seria a minha equipe dos sonhos, né? São sonhos, né? Jogando bem, pode te emprestar. Tranquilo. Não, nunca se sabe.